boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. O meu, seu, nosso podcast de sustentabilidade. Também é um podcast de sustentabilidade do Que Sustentável. Que projeto bom, que honra estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Grael. E para quem já me conhece, eu também sou o Grael, mais conhecido carinhosamente como Graelzito. Comigo, me acompanhando nessa jornada, vai ter Manuzica, também conhecida como Manu Afonso. Eu e ela vamos ser os anfitriões de vocês durante todos esses episódios. Espero que vocês gostem. Olá! E hoje, no nosso primeiro episódio, a gente tem a honra de receber Daniela Tura. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, bom dia, né? Depende. Eu sou a Daniela Tura, sou bióloga, professora de ciências e iniciação científica no Colégio Quele, onde eu dou aula para essas figuras aí, o Grael e a Manu, com muito orgulho, que são maravilhosos. E é uma honra estar aqui participando desse podcast com vocês. Daniela Tura, mulher incrível. Perfeita. Seus lindos, imagina. Uma das minhas professoras preferidas. Que linda. Uma das. Cuidado, hein, Grael. Uma das, ó. E com ela, sua amiga, sua escudeira, Fer Ogawa. Dá um oizinho aí, Fer. Oi, gente. Boa noite. Prazerzão estar aqui com vocês. Fer, você gostaria de se apresentar também? Eu sou a Fernanda, eu também sou bióloga, da mesma turma da Dani. Eu trilhei um caminho um pouquinho diferente, né? Eu acabei de terminar o meu mestrado em educação aqui na Unesp de Rio Claro, na linha de educação ambiental. Então, para mim, esse tema da sustentabilidade esteve muito presente no meu trabalho e é muito legal poder refletir e conversar com outras pessoas sobre esse tema. A gente vai começar explicando um pouco sobre a proposta que o podcast está trazendo. Junto com o Que Sustentável, a gente resolveu falar mais sobre sustentabilidade para tentar trazer essa pauta para as pessoas, que mais gente possa refletir sobre isso e que a gente possa fazer isso todo mundo junto. E hoje a gente está com a presença da Dani e da sua amiga Fer para a gente refletir sobre esse assunto, que é ensinar sustentabilidade, que é uma das grandes propostas do Que Sustentável. Lembrando que o nosso podcast ele tem público aberto, então a gente está com uma plateiazinha aqui, que eles estão super à vontade para fazer perguntas e afins. Se vocês quiserem participar dos próximos episódios, fiquem atentos no nosso Instagram, @aquelesustentável, que lá vai ter as informações certinhas de cronograma e essas coisas de quando as próximas conversas serão feitas. Primeiro eu queria agradecer pela Dani, pela Fer ter topado aí participar com a gente. Eu gostaria de começar perguntando pra Dani como que é namorar o Rodolfo. Eu sempre quis saber isso. Rodolfo, pra quem não sabe, é o nosso professor de geografia, que a Dani é noiva, e ele é muito bonito e muito charmoso, assim. Eu gostaria de saber um pouquinho da sua experiência, assim, nesses anos de relacionamento com ele. Como que tá sendo aí? Vamos lá. Que pergunta é essa? Por essa eu não esperava, hein? Bom, faz 9 anos já. Cada ano é uma experiência nova. O Rodolfo é uma pessoa que vocês conhecem, né? É aquele alto astral, aquela pessoa que vê sempre o copo meio cheio, às vezes é até difícil, ele sempre acorda de bom humor, a gente é um pouco diferente nesse aspecto, mas ele é uma pessoa que anima o dia de qualquer pessoa. Agora, quanto a essa questão de ser bonito, tem que lidar, né, com essa fama aí do Rodolfo, né, esse amor platônico das meninas, mas faz parte, tudo bem. Essa chuva de fãs que o Rodolfo tem. Chuva de fãs, sim, mas tá tudo bem, ele é maravilhoso. Inclusive, uma dessas fãs sou eu, né? A número 1, né, Grael? A número 1. Ok, agora acho que puxando um pouquinho pro tema da nossa conversa de hoje, que é a sustentabilidade, a introdução para sustentabilidade, eu gostaria de começar perguntando pra Dani mesmo. Dani, o que é sustentabilidade pra você, assim? E, tipo, o que fez com que você e o Rodolfo e a Carol tivessem a ideia de criar o grupo do Que Sustentável? Gostaria que você comentasse um pouquinho dessas duas coisas, assim. O Que Sustentável começou o ano passado. A gente já tinha a ideia de fazer um projeto para trabalhar essa questão da sustentabilidade, para trabalhar essas questões ambientais no colégio, né? A gente percebeu essa necessidade. Junto com isso, surgiu, na mesma época que a gente estava pensando nisso, o desafio da ONU dos Mares Limpos, que era um desafio voltado para as escolas. E aí a gente criamos o grupo do Que Sustentável para participar desse desafio. E aí participamos do desafio, enfim, terminou o desafio e a gente viu a necessidade de continuar o projeto, porque foi um projeto onde os alunos se engajaram muito, a gente conseguiu fazer algumas transformações aí na comunidade escolar, trazer grandes reflexões, né, para os alunos e que os alunos fossem multiplicadores desse projeto. Então a gente deu continuidade ao projeto, que é composto começou, né, comigo, com o professor Rodolfo, de Geografia, e com a professora Caroline, de Educação Tecnológica. E aí, esse ano,
ano entrou também a professora Isabela Horta, de Ciências Sociais, fazendo parte, compondo o nosso projeto. Então foi assim que tudo começou. Muito bom. Eu não tava no Quelho Sustentável quando ele começou. E às vezes, quando alguém tá por fora, é muito difícil ter a noção do que realmente acontece dentro. E então eu gostaria de saber como foi a experiência, algumas coisas que vocês fizeram, que vocês achariam interessante comentar aqui, sabe? Sim. Bom, o projeto, o ano passado, a gente trabalhou intensamente, assim, no projeto, tivemos que fazer muitas coisas em pouco tempo, porque fazia parte do desafio, né? Então, a gente realizou várias ações. Eu não vou mencionar todas, senão ficaria bastante tempo falando, mas a gente fez ações desde mudar a dinâmica do plástico, né? Porque o projeto era muito voltado para o tema do plástico nos oceanos. Tentar conscientizar a comunidade escolar sobre essa questão do plástico, tentar diminuir o uso do plástico na escola. Mas quando a gente começou o projeto, a gente percebeu uma necessidade de, antes de qualquer coisa, conscientizar o nosso grupo, né? Os nossos alunos que estavam dentro do projeto e até nós mesmos, professores, e adquirir mais conhecimento sobre essa questão da sustentabilidade, dos oceanos, para a gente poder trabalhar com isso e fazer o projeto ter mais sentido. E aí a gente foi em busca de contato com universidades, foi onde os alunos que já faziam parte do projeto conheceram a FER, a gente foi para a Unesp, conhecer o pessoal do grupo da educação ambiental, fomos para a Unifesp também, conhecer o pessoal da biologia marinha, do Maré de Ciência. Aí os alunos começaram a se engajar, a se envolver, aí rolou várias ações, inclusive partiu dos alunos uma conversa com o prefeito, então a gente foi até o prefeito, fez esse trabalho, né, de advocacy, de cobrança social, de pedir lá para o prefeito para colocar lá nas pautas dele essa questão, a importância da sustentabilidade, as ações voltadas aí para a preservação do meio ambiente e dos oceanos também, que fazem parte, mas que a ação era mais voltada para o oceano. Fizemos o plantio de mudas na margem do rio Corumbataí, foram ao todo... Agora nem me lembro. Alguém lembra aí, Grael? Você lembra 500? Eu nem lembro quantas mudas foram plantadas. Acho que em torno disso. Eu lembro que era 3 dígitos, assim. Eu acho que foi mais... foram por aí. E aí foi muito, muito legal, porque a gente começou a ver um engajamento partindo naturalmente dos alunos. Então, alguns alunos, inclusive, eu vi que ela está até aqui presente, que é a Lê, começaram a criar mudanças no seu próprio cotidiano, no seu condomínio, dentro da sua própria casa, e multiplicar essa conscientização que eles estavam adquirindo, essas reflexões que eles estavam trabalhando na escola durante o projeto, para suas famílias, para os seus colegas. Então, foi um pouco disso que rolou, mas eu acho que seria muito legal se o Grael também desse a visão dele sobre o projeto, porque afinal ele estava como aluno, né? Como que foi para você, Grael, participar do projeto? E Manu também, como que foi para você ver o projeto acontecer e por que você quis entrar, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, acho que vocês vão falar com mais propriedade que eu até. Ô, Dani, eu posso ser bem sincero, assim? Bem sincero. Pode. Antes de todo o aprendizado que eu também tive, eu acho que o que mais me tocou, assim, foi o quão divertido era estar no projeto, assim, pra mim. Acho que sair viajando pra acompanhar o pessoal em excursão é bem legal, assim. Eu acho que, sendo bem sincero, foi o que mais me tocou, assim. Fiz amizade com um monte de pessoas, assim, que se não fosse projeto, muito provavelmente eu não seria amigo hoje. Conheci muita gente inteligente, tipo a Fer, por exemplo, quando a gente foi pra Unesp, que a gente teve uma palestrinha com ela, uma aulinha com ela. Então, pra mim, assim, sendo bem sincero, foi bem diversão, assim. Pra mim, como pessoa que viu por fora e se interessou, foi, assim, meus 2 amigos bem próximos, a Marina e o Grel. Também tinha o JP que fazia, mas assim, a Marina e o Grel foram a principal influência pra mim querer entrar. Porque, nossa, eles enchiam muito a boca pra falar do que eles tentavam, sabe? E eles gostavam muito. E eu sempre me interessei por esse assunto, porque eu acho que é muito importante ser discutido e ser implementado na nossa vida. Mas, assim, foi principalmente por influência dos meus amigos, que me falavam o quanto era importante, o quanto era legal, o quanto você se sentia motivado pra fazer algo, sabe? E eu acho que às vezes a gente só precisa de uma motivação pra fazer alguma coisa. E foi muito bom. Sim, mas faz parte também, né, do projeto. É aprender de uma maneira diferente, né?
E eu acho que as pessoas da nossa idade, né, são pessoas, se você der um objetivo, uma causa, elas facilmente se envolvem e se entregam, né? Exatamente, então foi isso que eu quis dizer. Eu acho que um dos aspectos mais importantes do projeto foi justamente conseguir esse engajamento dos alunos, porque quando a gente se envolve com a causa, a gente se engaja por ela. E ao se engajar por ela, a gente começa a multiplicar, né, a importância disso, por que é legal a gente trabalhar com isso, por que a gente precisa refletir nisso. Foi muito o que a gente viu acontecer no projeto. Muito além de resultados, muito além de medalhas, de premiações, eu acho que o mais importante do projeto foi esse engajamento e essas pequenas transformações que a gente foi fazendo na comunidade escolar como um todo. E, ô Dani, se eu não tô enganado, o nome do grupo chama Quelhe Sustentável. Quelhe porque é o nome da nossa escola, que é o Colégio Quelhe, e Sustentável. Daí eu queria começar perguntando, assim, para você, e depois eu vou passar pra Fer também. Para você, Dani, o que significa a palavra sustentável, sustentabilidade? Olha, para mim, sustentabilidade tem a sua definição, né? Técnica, mas eu acredito que, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar na questão do uso dos recursos de uma maneira que a gente pense. Eu não gosto de usar as próximas gerações, porque isso faz parecer um pouco distante de nós, né? As próximas gerações parecem um futuro muito distante, e, na verdade, eu acredito que nem seja. A questão da sustentabilidade é que o que acontece, nós estamos usando os recursos naturais sem pensar e sem talvez conhecer alguns deles, sem conhecer alguns deles o suficiente para saber quando eles vão acabar. Então a gente está usando esses estoques aí da natureza sem muita preocupação de que eles se esgotem. Só que uma hora eles vão se esgotar, né? E esse que é o grande problema. Então eu acho que a sustentabilidade, o conceito de ser sustentável, ele entra nesse aspecto. A gente conseguir trazer um consumo consciente, trazer... É claro que consumir os recursos naturais, que a gente não consegue viver também, a gente faz parte, né? Estamos integrados no meio ambiente, mas de forma consciente, pensando que a gente tem que usar da maneira correta, de uma maneira consciente, de uma maneira que pense nos anos mais para frente, porque nada é infinito, né, na natureza, as coisas vão acabar. E trazendo nesse aspecto, eu até trouxe alguns dados aqui muito importantes falando sobre sustentabilidade, porque o nosso projeto ele fala muito do oceano. Por quê? Porque essa é vai iniciar a década do oceano, de acordo com a ONU, justamente porque o oceano é um ecossistema que a gente conhece pouquíssimo ainda. Nós conhecemos muito pouco do oceano. A gente conhece mais o universo, a Marte, tem um mapa muito melhor formado de Marte do que do nosso oceano, que está aqui dentro do nosso planeta. Nas fossas marianas, que é o ponto mais profundo do oceano, 8 pessoas foram lá até hoje, apenas. Né? Então, e mesmo assim já tem plástico lá, já foi comprovada a presença de plástico nas fossas marianas. Enfim, e qual que é o aspecto importante sobre isso? Quando a gente não conhece, a gente não sabe a importância de preservar, né? Porque a gente não tem essa noção. E há mais ou menos 10 anos, a gente não tem dados no nosso país sobre o estoque de pescados, ou seja, sobre a quantidade de peixes que a gente tem no mar. A gente só pesca. E isso é muito complicado, porque quer dizer assim, a gente pode estar acabando com esses peixes sem saber o tamanho do estoque que a gente tem, entendeu? E a previsão no mundo inteiro é que em 2048 todas as espécies de pescado estejam em risco de extinção. Então, assim, são dados muito preocupantes que eu acho que trazem muito esse aspecto da sustentabilidade, do porquê é importante a gente consumir de maneira consciente. E quando a gente fala em próximas gerações, na verdade não são tão próximas, né? Meus netos, meus bisnetos. 2048 está logo aí, né? Quantos anos vocês vão ter em 2048? Então eu acho que são essas questões sobre a sustentabilidade que a gente tem que aprofundar, né? Porque o tema sustentabilidade ele acabou ficando um pouco vago, mas a Fer vai poder falar melhor do que eu, com certeza, sobre isso. Ô Dani, também antes de passar para a Fer, assim, antes de dar mais abertura para a Fer falar o que ela tem para falar, gostaria que você falasse um pouquinho também sobre quais os resultados que o Quelhe Sustentável teve ano passado. Que ano passado a gente acabou produzindo um artigo também, a gente acabou enviando lá para a ONU, tal, pro desafio. Queria que você conversasse um pouquinho sobre isso também, contasse um pouquinho como foram os resultados, o que a gente achou, tal, quais foram as nossas conclusões. Nossa, eu sempre tive muita curiosidade para perguntar o que resultou todo aquele lixo que vocês olhavam. Eu sempre tive muita curiosidade. Sim, vamos lá.
Com aquele lixo, Manu, que a gente olhava, que a gente fez, para quem não sabe, né? Aí a gente fez um monitoramento do lixo durante todo o projeto do ano passado para ter dados, né? Porque é o que eu falei, para saber agir, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter informação, a gente precisa ter os dados sobre aquilo. Então a gente precisava compreender qual que era o tipo de lixo que a gente estava produzindo. Porque às vezes a gente ia fazer um projeto para redução de lixo plástico e a escola não se produzia lixo plástico. Então a gente precisava saber um valor, né? Quantificar isso. Então fizemos monitoramento do lixo e aí a gente conseguiu, com esses dados, perceber quais os tipos de lixo mais gerados, qual setor da escola gerava aquele tipo de lixo ou outro tipo de lixo. E aí, com esses dados, a gente começou um trabalho de mudança, de transformação, de conscientização. Mas acho que muito interessante é que nós e os alunos, né? O projeto como um todo, o grupo como um todo, foi percebendo que não é fácil, né, trazer essa transformação, não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, porque esse processo, ele requer que as pessoas se engajem com a causa, todas as pessoas, e não são todas as pessoas que já se depararam com a importância da causa ou que conseguem adaptar essas transformações no seu dia a dia de uma forma rápida. Então, o projeto, além de trazer muita diversão, como o Grael falou, e muitas partes boas, ele também traz frustrações, né, porque a gente vai aprendendo que nem tudo vai sair do jeito que a gente espera, uma transformação ela não acontece do nada. Então, isso é um resultado, né, também. Uma outra questão, a gente fez o projeto, enfim, a gente mandou um relatório contando todo o projeto, passo a passo para a ONU. Ficamos lá entre as 10 escolas, né, ganhadoras do projeto. Mas eu acho que mais importante do que os resultados de premiação e também mais importante do que o resultado, por exemplo, conseguimos transformar a escola em plástico zero. Conseguimos? Não conseguimos ainda. Porque, como eu disse, é um processo. Então, envolve um tempo de trabalho, envolve conversar com todos os setores, né? Não são só os alunos, são os funcionários de todas as áreas, enfim. Mas eu acho que o mais importante é isso que a gente mencionou, assim, de resultado, que eu acho que foi muito bacana, é ver vocês se engajando, ver vocês percebendo a importância dessa causa, percebendo o quanto a gente precisa falar disso, o quanto a gente precisa levar isso para nossa casa, para nossa família, para os nossos amigos, enfim, o quanto a gente precisa cobrar também politicamente e socialmente, né, que essas mudanças ocorram, porque a gente pode fazer mudanças individuais, mas as mudanças, elas também têm que vir, né, de políticas públicas, elas têm que vir do governo também, das empresas, dos setores privados, enfim. E eu acho que o resultado maior, mais gratificante para nós, professores do projeto, foi perceber vocês, alunos, se engajando com isso, com a causa e buscando mudar e transformar mesmo. Agora, eu não sei para os alunos se foi esse o resultado melhor também, né? Aí acho que vai de cada um. Ô Dani, esse assunto sobre os alunos, ele abre bastante coisa que eu gostaria de perguntar. Depois que a gente conversar com a Fer sobre a visão dela sobre sustentabilidade, eu tenho umas perguntas para fazer sobre isso. Perfeito, Manu. Fer, você poderia falar pra gente sua visão de sustentabilidade? Então, eu vou tentar pegar de uma expressão que a Dani usou, que é a utilização dos recursos, né? Essa ideia de sustentabilidade, ela precisa ser pensada a partir da gente repensar a relação estabelecida entre a sociedade e a natureza. Então, é a relação que a gente estabelece, nós, seres humanos, cidadãos, né? A relação que a gente estabelece com a natureza. Inclusive, quando a gente fala recurso, a gente já está vendo a natureza para usufruto do ser humano, né? Então, até na nossa forma de falar, até no nosso discurso, é importante a gente repensar. Então, essa ideia de sustentabilidade, para mim, ela traz uma responsabilidade de a gente assumir uma postura crítica quando a gente pensa e a gente se apropria da natureza enquanto recurso a ser dominado, a favor de um crescimento. Esse crescimento está muito em alta aí, que é o crescimento econômico. Então, pensar, considerar a parte social, é considerar a parte ambiental, também considerar a parte política, para além desse crescimento econômico. E aí é só legal tentar distinguir algumas coisas, alguns termos, né? Porque quando a gente fala sobre sustentabilidade, esse termo ele aparece, né, a partir de uma preocupação com a preservação do meio ambiente, né? E uma melhoria das condições socioeconômicas da população, das populações, né?
Então, ocorre a criação dessa ideia que traz a perspectiva econômica, a preservação ambiental e uma participação social do cidadão, que é o que a gente deveria considerar quando a gente pensa sobre sustentabilidade. Só que, por outro lado, associado a esse termo sustentabilidade, vem a ideia de desenvolvimento sustentável, que muitas vezes a gente usa desenfreadamente, de forma genérica, né, sem problematizar. E o que o termo desenvolvimento sustentável traz? Ele vem com a ideia de despolitizar essa ideia de economia, preservação ambiental e participação social, né? Dando uma ênfase somente na dimensão econômica do desenvolvimento sustentável. Então, o sustentável acaba vindo como um adjetivo do desenvolvimento, quando o principal ponto dessas duas palavrinhas é o desenvolvimento. Então, é importante a gente ter muito cuidado quando a gente usa os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável como sinônimos, por exemplo, né? E é importante a gente entender que tem lutas por detrás desses termos, né? Que enquanto é uma preocupação, citando assim rapidamente, dos biólogos, de vocês enquanto alunos, tem muita gente que se apropria de uma ideia contrária, certo? Só para eu ver se eu peguei, sustentabilidade é quando eu tô dizendo sobre coisas mais gerais, assim, eu tô falando de política, eu tô falando de talvez uma visão um pouco romântica sobre o meio ambiente, e quando eu tô falando de desenvolvimento sustentável, eu tô falando única e exclusivamente de crescimento econômico. Eu acho que é assim. Eu entendo que a sustentabilidade, ela traz, tentar dividir em caixinhas, né? A sustentabilidade não é a visão romântica, ela traz a ideia do que a gente deveria considerar mesmo, deveria repensar essa relação que a gente estabelece entre a sociedade e a natureza, entre nós, seres humanos, e a natureza. Então, pensando no viés econômico, pensando no viés ambiental e pensando na participação social necessária para se pensar essa preservação ambiental. Quando aparece a ideia de desenvolvimento sustentável, ele vem como uma apropriação desse termo sustentabilidade. Então, é como se houvesse uma despolitização dessa ideia. Há uma ênfase somente na dimensão econômica. Quando a gente vê, por exemplo, consumo verde, a palavra sustentabilidade, sustentabilidade sendo usado muito como adjetivo, e muitas vezes você vai ver a fundo numa ação de uma empresa, por exemplo, ela não está preocupada realmente com o meio ambiente, ela está preocupada com uma jogada de marketing, por exemplo. Então, por exemplo, quando a sustentabilidade seria abrangente, realmente mudanças também culturais. E desenvolvimento sustentável é só quando uma empresa quer se promover e aí faz alguma coisinha boa para o meio ambiente e fala, olha, somos sustentáveis, por favor, me dê seu dinheiro. É mais ou menos, é uma apropriação. É assim, eu não gosto de colocar o bonzinho e o malzinho, né? Mas é uma apropriação. Eu acho que o despolitizar é o que traduz essa ideia. Se eu puder fazer um adendo, Fer. Por favor, Dani. Quando a Fer fala apropriação, é que assim, na verdade não é que quando surgiu, né, essa questão do desenvolvimento sustentável, ela trazia questões muito amplas, né, inclusive o desenvolvimento social, socioeconômico, político, não só o econômico, só que essa visão do desenvolvimento sustentável, como a Fer falou, ela foi despolitizada e apropriada com um viés aí muito econômico, sendo que o desenvolvimento sustentável, ele traz também questões sociais quanto à desigualdade social, por exemplo, porque é uma questão social que está encaixada totalmente na questão do desenvolvimento sustentável, entendeu? Então, o setor privado acabou se apropriando, né? Algumas empresas usam esse lance do desenvolvimento sustentável como um merchan mesmo, como uma propaganda. Olha, eu sou sustentável. E aí acaba deixando a questão meio rasa, né? A amplitude do desenvolvimento sustentável, o quanto ele é profundo, acaba ficando muito no raso. Acho que é um pouco isso, né, Fer? Eu acho que o quanto sustentabilidade é profundo para mim, né? Sim. E eu acho que um exemplo que pode facilitar é o consumo sustentável, porque muitas vezes a gente usa esse termo, vou dar um exemplo, a gente consome, vamos pensar somente na reciclagem do que a gente gera. Do plástico, não sei, que a gente gerou. Mas será que em algum momento a gente pensou em diminuir o consumo, né? Então, basta o consumo sustentável, entende? Porque a gente continua consumindo muito. Basta a gente dar um destino correto. Não estou desvalorizando e dizendo que não devemos fazer, mas essa ideia somente, ela basta? Ou a gente deveria repensar as nossas relações de consumo?
talvez um exemplo. Mas se ainda ficar dúvida, a gente pode conversar. Fer, tem uma palavra mais apropriada para falar? Mas é porque, e não é só você, é você e o mundo inteiro, né? A gente usa como sinônimo, a gente usa sem perceber essas diferenças, essa luta, na verdade, do discurso que existe entre esses dois termos, né? Entre esses e entre vários outros que a gente usa sem problematizar, né? É o que eu citei no início, o recurso natural. A gente se refere à natureza como um recurso a ser utilizado pelos seres humanos. A natureza, né? É a nossa relação com a natureza. A natureza é a natureza por si. A gente não consegue viver aqui na sociedade sem essa relação. Mas eu acho que a gente tem que repensar essa relação de posse. Gente, desculpa fugir um pouco, mas é que eu ainda tinha umas perguntas para fazer para Dani sobre quando ela tava falando que não é só sobre a gente se esforçar, mas isso depende muito de todo mundo, sabe? Como as pessoas vão reagir, como os alunos de fora vão reagir. E eu queria perguntar para você como você sente que as pessoas do que ele receberam, que ele sustentável, sabe? Porque eu lembro que, assim, no começo, quando que eles tentavam, tipo, falaram, vamos começar a fazer, eu me senti muito culpada, porque meu consumo não era consciente. Aí eu comprei um canudo e um copo que dobrava. Aí eu fiquei tipo, nossa, agora eu vou ser super cuidadora do meio ambiente. Aí depois eu caí de novo. Aí, mas aí eu fico pensando, como atingir os alunos? Olha, Manu, é difícil calcular, né, isso, quantificar isso. Uhum. O que a gente percebeu, a Carol tá até aí também, depois ela pode até falar, depois no final dar uma colaboração sobre isso. A gente percebeu, assim, um engajamento muito bacana dos alunos que estavam no projeto, né? Isso com certeza. Dos amigos desses alunos também, que foram, que estavam mais abertos a compreender essas questões, que foram, enfim, que os alunos foram levando o que eles aprendiam, tudo que eles refletiam e foram compartilhando de maneira natural. Então, percebi que o círculo dessa galera estava mais aberto ao projeto, a compreender a importância do projeto, porque que a gente estava fazendo aquilo e tudo mais. Mas também tem uma resistência, né? Existiu também uma resistência por parte de algumas pessoas, de um grupo e tal, que é normal, que a gente já sabia que encontraria, porque na sociedade é assim também. Quando a gente fala de sustentabilidade, de consumo consciente, de repensar, enfim, existe uma resistência por parte de várias pessoas. Então a gente sabia que teria uma porcentagem que se mostraria um pouco mais resistente, que tiraria sarro, que provocaria, enfim. Acontece na sociedade como um todo, eu acho que é natural, porque é o que eu falei, muitas vezes vocês estavam no projeto, vocês foram conhecendo, abrindo a visão de vocês, entendendo, tendo contato com outras pessoas. O Grael falou, conheci muita gente inteligente, e é isso, conhecendo outras pessoas que pensam de forma diferente, que veem as coisas de um jeito diferente, às vezes que te abrem para uma visão que você não tinha antes. Então vocês foram tendo essa experiência dentro desse tema, né? E nem todo mundo está nessa mesma experiência, vivendo essa mesma ampliação das visões, enfim. Então é natural que nem todos recebam da mesma maneira. Acho que é isso. Respondeu a sua pergunta? Sim. Ah, beleza. Uhum. E você sentiu que, tipo, por exemplo, as crianças mais novas, eu sei que vocês faziam um projeto com elas também, Sim. elas recebiam de uma forma mais aberta? Ah, e os mais novos, muito, muito. Os mais novos, eles querem, inclusive, ser do que ele sustentável quando eles chegarem na. Ai, que bonitinho! Eles falam isso, né? A Carol sempre menciona, a Carol dava aula para os mais novos ano passado e ela também levou muito o nosso tema, nossos objetivos para os alunos mais novos do Fundi 1 e tal. E eles ficavam muito empolgados, eles querem fazer parte do que eles tentavam, eles querem ajudar como eles podem, porque os mais novos eles têm uma ligação mais de amor ainda, né, com a natureza. Eu não sei em que momento, eu preciso até estudar isso, em que momento a gente vai perdendo um pouco isso, né? Vai ficando um pouco mais duro quanto a essas questões, mas eles estão
por amor, eles querem cuidar da natureza, eles querem preservar, eles percebem a importância, eles gostam dessa diversidade e tal, então eles recebem isso com muito carinho. Ai, que bonitinho. Carol, se você quiser falar um pouco, a gente pode abrir o seu microfone. É só Eu mandar acho aqui em legal ela cima. falar. Porque ela teve contato com eles diretamente, né? Então, eu dou aula, eu sou pedagoga, né, de formação, de graduação. Depois eu fui fazendo especializações em tecnologia e tal, né? Mas a minha primeira graduação aí foi com criança pequena, né? Pedagogia trabalha mais essa questão dos menores. E acho que eu posso trazer um pouco dessa problemática. E a criança, ela se empolga muito, né? Principalmente com os assuntos relacionados à ciência, natureza, animais, né? Eles gostam desse tema porque eles estão num processo de descoberta do mundo. Eles estão aí nesse processo de desenvolvimento e descoberta do mundo. E tudo que é novo, né, encanta a criança. E aí eles são apaixonados, principalmente pelo oceano. É um tema que agrada muito os menores, né? Por também ter essas questões do mistério do oceano, né? Da grandiosidade das coisas que vivem ali, né? Tem todas essas questões. E aí, quando você traz esse assunto para eles, né, de que a tartaruga tá morrendo, falar de uma forma lúdica, aí eles ficam muito comovidos, assim, com a situação. E eles querem muito poder ajudar a tartaruga que tá morrendo. E aí, quando você coloca para eles que o canudinho plástico que você tá usando pode chegar lá na tartaruga e isso fazer mal para ela, eles começam eles mesmos a repensar as práticas. Mas uma problemática muito, muito importante que a gente encontra, que quando você faz esse trabalho com a criança, você chega no adulto. Então, o ano passado, quando a gente fez toda a conscientização sobre as caixinhas de suco com canudo, as crianças ficaram muito comovidas e queriam parar de consumir aquele produto. Mas aí a gente tinha um retorno das famílias falando, mas é mais prático, né? Eu vou lá, compro uma caixa com caixinhas de suco e mando pro meu filho, já tem um canudo, ele consegue colocar, sabe? Então, as crianças é muito fácil de convencê-las sobre isso, porque elas também vêm com menos preconceitos, elas vêm mais abertas a enxergar, com olhos mais sinceros sobre as coisas, mas a gente chega ali no adulto. E também a gente tem que compreender um pouco que muitas vezes eu não sou mãe, não faço ideia de como é ter que preparar o lanche de uma criança de manhã, mas as questões são muito complexas, porque eu penso assim, quando eu vou no mercado para comprar detergente, eu sempre falo, puxa, eu queria comprar um detergente biodegradável, mas ele é tão mais caro, aí eu sempre fico naquele dilema, compro ou não compro, compro ou não compro. Às vezes eu compro, às vezes eu não compro, porque vai ultrapassar meu orçamento, sabe? Mas também você pensar hoje, na sociedade que a gente está hoje, pensar nessas mudanças é complicado, por todas as questões econômicas também que a gente vive. Só para deixar claro, a Carol ela não é convidada nossa hoje, ela tá aqui na plateia e ela pode ajudar a gente. E quem quiser estar na plateia eventualmente, é só ficar ligado no nosso Instagram que vai ter lá os horários, aí a gente vai estar avisando tudo por lá. @aquelespentável. Obrigado, Carol, pela participação aí. Então, agora eu queria talvez sair um pouquinho desse nosso tema, dessa nossa construção que a gente estava tendo até agora, e mandar uma polêmica aqui para Fer, uma bomba. Eu gostaria de saber se você acredita que existem ações assim que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas. E digo mais, você acha que esse podcast que a gente está fazendo agora, ele pode estar conscientizando alguém? Você acha que essa ação que a gente está tomando nesse momento, ele pode estar fazendo a diferença na nossa comunidade? Gente, na minha opinião, essa iniciativa de vocês passa por uma criação de um espaço de troca, né? Construção, divulgação de temas, como os temas ambientais, né? E eles são extremamente necessários nesse atual cenário que a gente está vivendo, né? Tanto mundial quanto brasileiro, principalmente brasileiro, que é o que afeta a gente diretamente. Então, eu acho que a gente precisa, enquanto cidadão, enquanto sociedade, a gente precisa estar atento para essa desvalorização das questões sociais e ambientais que a gente está vivendo hoje em dia. E esse podcast, para mim, é um caminho para atingir diferentes setores da sociedade, como a escola, né? Que é uma possibilidade dela incorporar esses dilemas, essas discussões
no currículo, no dia a dia, né? Então, todo espaço de formação e debate, ele é válido para o nosso crescimento, atuação política, não necessariamente política partidária, mas enquanto cidadão. Quando eu falo espaço de formação, eu acredito que eles permitem que a gente avance em relação ao senso comum. A gente traz para a discussão esses jogos de interesse, essas perspectivas ideológicas que estão tão presentes no nosso dia a dia. Só para deixar minha consciência limpa, Fer, o que a gente tá fazendo aqui agora tá provavelmente tendo um efeito, assim, só para saber, na sua visão, tá tendo algum efeito na comunidade? Então, em complemento ao que eu disse, para mim é um caminho para atingir. Vocês estão criando um espaço de troca, um espaço de construção, de divulgação, da gente aprender novos termos, ter contato com pessoas que pensam às vezes diferentes da gente, porque isso constrói também, né? Esse contato. Quando vocês foram para a Unesp, não só sobre o podcast agora, mas quando vocês foram lá para a Unesp, para a gente também que estava lá enquanto pesquisador, a gente teve um crescimento muito grande, porque a gente sai um pouquinho dessa bolha e tem uma conversa, outros setores que estão discutindo os mesmos temas que a gente. Só da gente sentar para estudar o tema, vocês, na hora de preparar as questões, preparar a entrevista, atingir outros alunos, essa organização, esse lado afetivo, eu acho que tudo isso é válido. Além de um espaço super político, super politizado. Eu acho que eu vou pegar esse gancho da sua fala, Fer. Eu quero te perguntar se hoje a nossa sociedade, a nossa comunidade, ela sofre por a gente ter ignorado esses temas no passado. Como você disse, na sua época você não teve espaço para discutir esses temas, isso não era problematizado. E hoje na sociedade a gente está sofrendo alguma coisa, a gente toma algum prejuízo, sabe? Já existe algum prejuízo assim visível? Acho que a gente não precisa ficar preocupado com o número. A gente pode se preocupar com a qualidade das discussões, né? Vocês são estudantes, vocês estão na escola. Na minha época de escola, parece uma velha falando, né? Mas na minha época de escola, eu não tinha esses espaços de discussão sobre esses temas. A gente não problematizava as questões ambientais. Quão importante é isso? Então, acho que a gente pode dar importância para a qualidade mesmo desses espaços, né? Tipo, pensando aqui, só de eu e você, Grel, tá conversando com eles e aprendendo, a gente já sai ganhando, sabe? Já vale a pena pra sociedade. Porque se duas pessoas aprenderem, já é muito bom. E aí a gente traz nossos amigos, as outras pessoas do projeto. Mesmo que não seja tanta gente que a gente atinja, o importante é a gente tá atingindo, né? Eu acho que agora a gente começa a entrar um pouquinho na nossa reta final, assim, talvez na nossa lógica final, assim, do episódio. Gostaria de perguntar aí para Fer, nessa nossa reta final que a gente está entrando, como que é ensinar sustentabilidade? Porque essa é a sua formação, até onde eu saiba, assim. Se eu tô falando coisa errada, me perdoa, Fer, mas até onde eu saiba, a sua formação acho que te habilitou a isso. Eu gostaria de saber como que é ensinar sustentabilidade, se você sente resistência nos alunos, se você sente abertura, como que é para você, assim? Se a gente pegar sobre a ideia de sustentabilidade mesmo, eu não diria que a ausência de projetos de sustentabilidade, porque esse termo, ele vem sendo discutido, trabalhado, essa ideia, desde a década de 70, em meados, né? E então talvez seja por uma falta, essa falta de diálogo, essa falta de espaços de diálogo, tenham trazido essa utilização e apropriação desse discurso de uma forma rasa, às vezes. Então, isso traz consequências gravíssimas para o meio ambiente, por exemplo, quando a gente acha que faz, mas não faz. Eu acho que hoje a importância de espaços para discussão é ter consciência dessas disputas, para que a gente tenha olhares mais atentos para o meio ambiente, para as questões de sustentabilidade, menos generalistas, que eu fui ter contato no final da faculdade, início do mestrado e durante a minha pesquisa. Eu acho que é isso, é assumir que o discurso, pegando o tema mesmo do projeto de vocês, o discurso da sustentabilidade, a gente não pode ver ele de forma ingênua, porque isso trouxe talvez consequências, que é essa nossa relação com a natureza hoje, que a gente sabe que é destrutiva. Mas nunca é tarde, gente. Eu queria aproveitar aí a fala da Fer para aproveitar e falar quando a gente coloca a importância da educação não só nessa questão de repensar essa relação nossa com a natureza, nas questões ambientais, mas nas questões políticas, nas questões sociais, em tudo.
porque é o espaço onde vocês têm essa possibilidade de discussão, de conhecer, de se aprofundar, de ter contato com diversas pessoas diferentes, com locais diferentes, com projetos diferentes, porque muitas vezes o que acontece? A gente fica adulto, vai trabalhar com uma outra coisa, uma outra área, tem uma vida corrida, e muitas vezes não tem tempo, né? Aquela questão, não tenho tempo de ficar pesquisando sobre isso, ou de ouvir coisas sobre isso e tal, e isso é um problema. Então, por isso a gente fala que a educação, nesses aspectos todos, ela é essencial, porque, como a Carol colocou, desde os pequenininhos, né? Eles estão vindo com essa ideia, eles estão percebendo o quanto é importante a gente preservar, a gente cuidar da natureza, a gente preservar mesmo o que a gente tem e não destruir tudo, né? Então a educação é fundamental, acho, nesse aspecto. Dani, e a educação e esses laços, né, que toda hora a gente está trazendo, né, esses laços que a gente, com o dia a dia, a gente vai se distanciando. Eu e a Dani, amigas que somos, nunca conversamos sobre. Então, assim, foi legal o projeto porque eu tive contato, conheci novas pessoas, isso tudo faz parte. A gente está reunido num grupo para discutir determinados temas, não tem que ser uma coisa maçante, chata, ela tem que fazer parte da nossa vida, e isso perpassa as relações entre as pessoas. Eu só aceitei estar aqui hoje porque eu tenho uma relação boa com várias pessoas envolvidas, né? Me dá prazer, né? Não tem como separar as relações pessoais da educação, das nossas lutas, né? Eu não tenho atuação direta, hoje eu não tenho atuação direta com alunos, né? A minha aproximação com o tema veio através, assim, da minha formação e também por conta da minha pesquisa do mestrado. Então, as discussões enquanto grupo, né, o meu grupo de pesquisa da linha de educação ambiental lá da Unesp, e não só, né, porque esse tema, quando a gente participa de eventos científicos, né, ele está muito presente e ele é trazido por diversos viés. Eu acho que é um tema que aproxima muito as pessoas, né? E a gente só precisa ter o cuidado. Mas para mim foi um mundo de muita crítica a mim mesma, na verdade. E assim, às vezes a gente fica sem chão, porque a gente acha que tudo que a gente faz, na verdade, não tá mudando nada. Aí a gente continua estudando, continua vendo, porque esse pensamento não é só meu. A gente tá inserido num mundão aí que caminha pra gente pensar cada vez mais sozinho, não compartilhar e sentir que tá fazendo errado e estagnar, ficar parado no nosso lugarzinho e não fazer nada, deixar a água passar debaixo da nossa perna, né? Então, eu não sei se eu respondi. É porque a minha atuação não é direta, né, com os alunos, mas é na minha pesquisa mesmo. E é assim, nunca se esgota. É um termo. Se a gente for pensar que sustentabilidade é um termo, existem inúmeros estudos sobre o termo. Gente que estuda o termo, a ideia de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável nas teses e dissertações de mestrado e doutorado. Gente que estuda a ideia de sustentabilidade em uma determinada escola. E aí vem um monte de percepções diferentes sobre sustentabilidade. Que eu tenho certeza que se vocês forem entrevistar cada participante, cada aluno de vocês do projeto, mesmo vocês sendo um grupo, vão aparecer ideias diferentes sobre o que a pessoa entende de sustentabilidade. Então, é um espaço de construção, desconstrução, construção e desconstrução. Se eu não respondi, você me fala que... Não, tranquilo. Acho que respondeu sim. E Fer, eu gostaria de fazer um momento thriller, um momento creep aqui, terror psicológico. Eu queria saber qual que é a sua visão, e também a Dani pode falar depois, qual que é a sua visão para o futuro se a gente ignorar essas questões de sustentabilidade, se a gente não discutir elas? Qual que é a sua visão para o futuro? Eu acho que a gente não precisa projetar para o futuro. É igual a Dani falou, que não gosta de usar gerações futuras, porque a gente já está vivendo as consequências, né, dessa relação destrutiva que a gente tem com a natureza. Se eu perguntar aqui para cada um de vocês um problema ambiental, consequência da gente não discutir essas questões ambientais no nosso dia a dia, cada um consegue trazer um. A gente não precisa projetar para o futuro, a gente pode olhar para nossa realidade de hoje. E aí eu vendo essa questão de vocês assim, a primeira que me vem na cabeça é a pandemia que a gente está passando. É consequência dessa relação que a gente estabeleceu com a natureza. Outro exemplo é o rompimento da barragem de Brumadinho, destruição de vidas nos mais variados sentidos. Esse futuro do planeta tá aí, tá batendo na nossa porta, né? As queimadas que estão acontecendo no Pantanal, o descaso com o Pantanal,
as milhares de espécies que estão sendo extintas. E aí? A gente não precisa esperar, né? Já estamos vivendo as consequências, né? Na verdade, é isso. Inclusive, eu não sei se vocês viram, saiu um relatório hoje da WWF falando que em menos de 50 anos nós destruímos 68% das espécies selvagens. Falo nós porque foram as ações humanas. Então, as consequências elas já estão acontecendo. Claro que a tendência, se a gente ignorar, é só piorar, mas a gente já está vivendo as consequências e elas não são nada boas. E eu acho que uns vão sentir mais que os outros. A gente aqui, quando a gente fala sobre a pandemia, todo mundo foi afetado. De maneira desigual, mas todo mundo foi afetado. Uns mais, outros menos. Em Brumadinho, a gente sente de forma diferente das pessoas que foram envolvidas lá. Então, quando a Dani fala nós, somos nós mesmos. Quando eu falo relação, sociedade e natureza, é a minha relação com a natureza, é a relação de todos nós com a natureza. Eu ia falar que principalmente pra gente que é do interior, é muito mais difícil a gente ter uma ligação emocional com o mar, né? Igual ela disse, que é bem difícil pra gente ter uma noção de como foi Brumadinho, quem tá lá. Assim, a gente sabe que é ruim, mas a gente não viveu na pele o quão ruim foi. O que eu queria complementar, Grael, é isso que a Manu acabou de citar. Inclusive, a gente tem uma relação mais distante com o mar. A gente não tá vendo as queimadas lá no Pantanal. A gente não viu as queimadas da Amazônia na Amazônia, né? A gente sabe das coisas, a gente lê as notícias, mas a gente não tem essa relação direta. Tem uma questão aí que dificulta um pouco, que é o que eu falei para vocês, sobre essa coisa do conhecer. Quando a gente não conhece, a gente não sabe, não consegue calcular a dimensão da importância de preservar, porque a gente não conhece. E aí que entra a importância da ciência, né, também. É muito importante que a gente tenha pesquisa, que a gente tenha investimento, que a gente conheça, porque aí a gente consegue calcular quantas consequências nós já estamos vivendo das nossas ações com relação à natureza, quantas consequências nós ainda podemos viver se a gente continuar agindo dessa maneira. A pandemia mesmo, como a Fer mencionou, ela está totalmente relacionada aí com a forma como a gente se relaciona com a natureza, com a forma como a gente interage com a natureza, com a forma como a gente invadiu meios que não são nossos, locais que a gente deveria ter preservado, e o desmatamento e tudo isso. Então, a ciência é muito importante também nesse aspecto aí de conhecer, de ter dados para saber preservar e para saber o que acontece se a gente não preservar, né? Eu queria só incluir essa importância aí da ciência, que eu acho muito importante mencionar. Agora, eu acho que eu queria fazer um momentinho aí de interação com o público, que eu acho que esse é uma das premissas desse podcast. Então, algumas pessoas já mandaram algumas mensagenzinhas aqui, e eu queria que perguntasse, fizessem as perguntas. Eu vou começar pelo Leodin92. Olha, primeiro eu gostaria de parabenizar o Grael, a Manu, a Dani e a Fir, porque foi incrível, eu gostei muito, de verdade. O Grael uma hora falou que será que esse podcast tá ajudando os ouvintes, tá abrindo a mente deles? E eu fiquei, sim, porque a Fer abriu um parênteses muito legal, que era que, tipo, a natureza não é um recurso feito para o ser humano. E eu nunca pensei dessa forma. A pergunta, na verdade, era como vocês acham que nós devemos lidar com a situação, arranjar esperanças para esse presente, no caso, futuro também, em relação à ideia de sustentabilidade na humanidade? Então, é o fio de esperança, né? Se eu entendi bem a pergunta, o que a gente faz? Eu acho que, primeiramente, a gente está organizado em grupos, porque sozinho a gente perde muita força. Então, mesmo que seja numa coisa simples, uma leitura de um texto sobre o tema, se a gente não tem com quem compartilhar, se a gente não tem com quem tirar dúvida, com quem debater, o crescimento e entendimento fica cada vez mais difícil, né? Então, a gente está organizado em grupos de discussão, quando possível presenciais, né? Porque a gente está ficando cada vez mais distante também, fazer frente de luta, acompanhar os nossos representantes, acompanhar os caminhos que os nossos representantes, os mais próximos, enquanto cidade, enquanto Rio Claro, os um pouquinho mais distantes, Estado de São Paulo, enquanto governo federal, as ações, as políticas que envolvem as questões ambientais, a gente está ligado para a gente poder discutir, estudar e questionar. Perfeito, eu acho que você mencionou um ponto que também ia levantar, que é a gente compreender, né, o nosso papel na sociedade, o quanto é importante a gente se unir, a gente lutar, a gente se engajar sobre essas questões, fazer essa cobrança, entender que
quem a gente vai escolher, né? É muito importante a gente estar ativo, ter esse papel social ativo e compreender o que a pessoa que a gente vai escolher vai trazer. Ela pensa no meio ambiente, ela não pensa no meio ambiente, ela pensa investimentos na fala dela, traz investimentos para a ciência, para o meio ambiente, enfim. Então, acho que esse papel social é de extrema importância. Claro que as ações individuais também são muito importantes. A gente repensar o nosso consumo, a gente tentar evitar alguns hábitos, não desperdiçar água, por exemplo, evitar alguns plásticos de uso rápido. Enfim, tem várias ações individuais, que eu nem vou ficar mencionando, que são importantes, mas eu acho que compreender o nosso papel social e pedir, cobrar essas ações, políticas públicas, investimento, também é muito importante. E isso a gente precisa fazer como grupo, como sociedade, como população. É o que a Fer falou. Então, quando a gente está sozinho, a gente perde força mesmo. Então, quanto mais pessoas engajadas nesse sentido, mais força a gente vai ter para conseguir mudanças num âmbito maior. Eu acho que é isso. Minha pergunta é para Fer. Eu saí também do mestrado em 2019, na verdade, né? E eu sei das dificuldades que a gente tem na universidade, né? Na ciência, a responsabilidade da universidade e que às vezes ela não atinge o que deveria, principalmente com extensão, né? E eu queria saber qual é o papel da pesquisa na área de educação ambiental na conscientização da população em si. E como o grupo de pesquisa da Unesp tem feito esse trabalho? Então, eu acho que eu consigo pensar agora, assim, nesse jogo rápido, nos vieses das pesquisas, né, que eu tenho contato na linha de educação ambiental. Então, assim, pesquisas que vão desde políticas públicas de educação ambiental. Então, quando uma pessoa se debruça a estudar uma política pública, um parque, uma unidade de conservação, e esse contato, essa ponte com a gestão, né, com a população, esse é um viés. As pesquisas desenvolvidas em escolas, eu acho que ainda falta, é claro. A gente acho que precisa ter um olhar mais atento para quando a gente vai até a escola fazer a pesquisa, a gente não volta com esses resultados. Acho que isso precisa ser uma luzinha que tem que estar sempre acesa, porque não adianta a gente desenvolver pesquisa e a pesquisa ficar guardada com a gente. Quando a gente divulga as nossas pesquisas, quando a gente conversa, faz pontes com a escola. De novo, eu cito a presença de vocês lá na Unesp, mudar o clima ali, né, de pesquisadores, que a gente está falando entre os pares ali, né? Quando a escola vem também conhecer o espaço da universidade, essa ponte é muito, muito válida, né? Então, esses vieses, então, política pública, gestão, escola, universidade, porque existem pesquisas de educação ambiental desenvolvidas que estudam temática ambiental ou educação ambiental que é desenvolvida dentro das escolas, das universidades, né, no exterior. Então, a gente se questionar, a gente olhar para a Unesp, o que tem de educação ambiental no nosso currículo, né? E isso, um estudo desse pode ser um ponto para se repensar um currículo, né? Para se repensar disciplinas que atingem diretamente a nossa formação. Eu acho que é isso. E aí a atuação enquanto grupo é que a gente tenta, não vou dizer que a gente faça de maneira 100%, né? Mas manter esse link. Pela característica também do nosso programa, que a educação tem muito professor que desenvolve pesquisa com a gente. Então, a ponte com a escola fica um pouquinho mais fácil, né? Mas a gente sabe que essa ligação universidade-escola é muito falha ainda. Mas no nosso caso, muita presença dos professores, formação continuada de professores. A gente tinha até uns anos atrás a professora Dalva e a professora Bernadette desenvolviam um projeto de formação de professores, formação continuada de professores, né? Da rede de Rio Claro, com educação ambiental e a questão dos valores éticos, valores estéticos. Então, a gente tenta sair um pouquinho dessa bolha, né? Gente, eu gostaria de agradecer cada um aqui que está presente, porque eu acho que, além de participar, é muito importante você também procurar saber mais. E eu sou muito grata por cada um que está aqui dispondo seu tempo para
para nos ouvir e tentar entender um pouco do nosso projeto. Também quero agradecer do coração, assim, as nossas convidadas. Me ensinaram muita coisa hoje, de verdade. Eu sinto que estou muito mais inteligente do que quando eu entrei. Vocês fizeram meu dia, de verdade. Gente, eu queria agradecer muito o pessoal que tá aí, né, ouvindo. Como a Manu falou, é muito importante que as pessoas tenham, né, esse interesse, disponibilizem um tempo aí para ouvir esses temas. Enfim, fico muito feliz de ver uma galera aí escutando a gente. Agradecer vocês dois pela iniciativa aí do podcast, pela maneira que vocês estão guiando também. Tá sendo ótimo. O grupo do Querer Sustentável, eu quero agradecer. Vocês são sempre muito empenhados, fico muito feliz com isso. Agradecer a Carol também pela colaboração aí que ela trouxe para nós. E muito a Fer. Eu sou suspeita, né? Tô falando de duas amigas, a Carol e a Fer, mas que são mulheres maravilhosas, que eu admiro muito. Agradeço imensamente esse contato. A Fer tá sempre disposta a ajudar a gente aí quando eu peço para ela, pra gente compreender, porque é o que a Carol falou, assim, a gente precisa desse espaço de conversa com pessoas que são da área, que são especialistas na área, porque a gente também precisa se desconstruir o tempo todo, a gente também precisa aprender muito para poder ter essa responsabilidade de trabalhar um tema tão importante desse com vocês, né? Então a Fer tá sempre disposta a me ajudar, sempre disposta a entrar aí nas coisas que eu chamo ela, ou a receber a gente da melhor maneira possível. Então é isso, muito obrigada. Então, eu queria agradecer o convite, né, de vocês, todo esse tempo para vocês elaborarem as questões, essa paciência técnica aí. Dani, que sempre lembra de mim, sempre me estimula. Eu não vou agradecer o editor. Editor, obrigada. De coração. Você está nos salvando. Adriano. Adriano De Jong, mano. Nossa, desculpa. Nossa, eu até tô me sentindo mal por não ter agradecido. E esse podcast só tá acontecendo por causa do Adriano De Jong. Se alguém quiser, os patrocinadores também. Carol digitando no chat, os patrocinadores, queria agradecer também. E, o Adriano, sem você isso não seria possível, então muito obrigado, de verdade. Obrigada, desculpa aí o começo bagunçado. Editem as gagueiras e tomara que a gente consiga se encontrar presencialmente um dia. Encerramos. Tchau, gente. Um beijo na boca de todo mundo. Até mais.